Alerj Entrevista está de volta conversando hoje com o deputado Anderson Nogueira. Deputado, o senhor já há 3 anos coordena as atividades do Parlamento Juvenil aqui na casa. Queria que o senhor falasse sobre como tem sido essa experiência, né, que é um projeto que motiva tanto o seu mandato. Eu sou completamente apaixonado pelo Parlamento Juvenil. Eu acredito demais na rapaziada, como diz a música de Gonzaguinha, e eu tenho muita fé de que a gente precisa acreditar no futuro. Mas para acreditar no futuro desse país, desse estado, a gente necessariamente tem que investir no presente. E o investimento deve ser total na juventude. Né? Uma juventude de um estado que, como já disse, tem sotaque, né? Um estado cheio de particularidades. E quando a gente reúne representantes de cada um dos 92 municípios do estado, trazendo suas histórias de vida, a gente demonstra, acima de tudo, que não importa de onde você vem, mas quem você é e a diferença que você pode fazer no mundo. Então a gente tem várias sementes aí plantadas pelo Estado do Rio, que o Parlamento Juvenil realmente traz muita esperança, né, para que esse Rio possa ser muito melhor. A gente aprimorou muito o Parlamento Juvenil, né, a gente transformou o projeto completamente, dando mais transparência no processo eleitoral e, acima de tudo, demonstrando que o Parlamento Juvenil não pode ser apenas aquela semana em que acontece o evento, a semana de ápice, que é, claro, o momento mais importante, mas o Parlamento Juvenil ele acontece desde o momento que abrem-se as inscrições e que a gente tem a possibilidade de, nas diversas escolas da rede estadual, falar sobre política e demonstrar para esses jovens que, por mais que a gente viva essa crise que a gente vive, mas todos nós somos seres políticos, todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. E eu sempre falo muito com eles, né? Se a política afeta tanto as nossas vidas, por que não a gente reverter a lógica e nós começarmos a afetar a política a partir dos nossos olhares? Então o Parlamento Juvenil realmente tem diversificado também na programação, não ser apenas, Natália, uma simulação do parlamento convencional, mas ter a possibilidade de cursos, né, de ter a possibilidade de visitas, como no ano passado a projetos sociais, esse ano a gente também está programando surpresas, de ter a possibilidade de visitar essa mágica cidade do Rio de Janeiro, que é um dos principais destinos turísticos do planeta. Muitos desses meninos jamais viram o mar, né? Então a gente tem a possibilidade, o Parlamento Juvenil é muito mais do que um projeto de formação política, mas é um projeto também de inclusão social. Mas falando sobre a questão da formação política, esse é um aspecto fundamental do projeto, né? Porque levar essa consciência política para esses jovens, né, para que eles promovam essa mudança, como o senhor falou, é fundamental, porque muitos desses jovens ficam alheios durante anos, né, ao que acontece no parlamento, na política do estado e do país, né? O Parlamento Juvenil, ele não tem o objetivo de formar prefeitos, vereadores, novos deputados, governador. Se formar, ótimo, né? Se um deles for excelente, mas acima de tudo, formar cidadãos mais conscientes e mais participativos. A gente fala muito dessa questão da participação. E é encantador você ver os depoimentos deles e as emoções que tomam conta de cada um deles. Vocês que acompanham sabem que até a gente se emociona, né? Até quem está fora se emociona, porque além da questão da esperança, a gente percebe de uma juventude que começa a se apropriar do seu estado, né? Começa a querer colocar o seu passo no caminho de todos. E isso para a gente nos é muito caro, muito valioso e é o que a gente trabalha acima de tudo no Parlamento Juvenil. A formação de cidadãos que possam ser mais conscientes, mais participativos. Nesse ano, por exemplo, a gente traz a hashtag A Força dessa Geração para demonstrar, primeiro, quem é essa geração? São vocês. Vocês têm que se reconhecer como donos dessa geração. E onde está a força dessa geração? Qual é o diferencial? Vem respostas múltiplas e na última semana de novembro desse ano, com certeza, a gente vai tratar muito dessa questão dessa força. É na diversidade, é na pluralidade, é na questão de ter uma outra visão de mundo. A gente precisa estar dividindo isso com as demais pessoas. Deputado, e o que a gente pode esperar de novidades do Parlamento Juvenil desse ano? Nesse ano, a novidade já está acontecendo, que é a eleição online, pela primeira vez, porque a gente tem uma preocupação muito grande até com a transparência no processo eleitoral. Cada ano que passa, a gente tem mais candidatos. Esse ano, pela primeira vez, 100% todos os municípios têm candidatos. Antigamente a gente sentia, e não desmerecendo, né, mas o processo era um pouco diferente, porque geralmente o diretor da escola escolhia alguém e era o representante daquele município. Tanto é que a gente teve muita dificuldade agora, quando a gente começou em 2015, porque muita gente, a maioria não conhecia o Parlamento Juvenil, porque não chegava a eles a possibilidade de se candidatar. Era uma questão definida pela direção da escola. A gente transformou isso,
né, faz um processo eleitoral muito transparente e participativo, e a eleição online serve para a gente exatamente estar deixando isso cada vez com o maior número de participantes, com o maior número de escolas inscritas. E durante a semana do Parlamento Juvenil, a gente tem a grande novidade desse ano, que é o concurso da bandeira do Parlamento Juvenil. Em agosto, todos os alunos da rede estadual vão participar desse concurso que vai desenhar a bandeira. O Parlamento Juvenil não tem uma bandeira, e a vida é feita de símbolos, de bandeiras. Então, eles vão desenhar a bandeira, e o melhor, o aluno campeão, além de ter a honra de ser o autor da bandeira para sempre, né, do Parlamento Juvenil, vai ser premiado um smartphone, um notebook, um tablet, e a escola do aluno vencedor vai ganhar um laboratório multimídia com quadro inteligente, com computadores super modernos, rádio interna, sala de vídeo, uma série de premiação que será dada pela Alerj. Estímulo não falta, né? Estímulo não falta. Deputado, falando sobre o contato do seu mandato parlamentar direto com a população, o senhor desenvolveu a questão do gabinete itinerante. Como é que isso funciona? Como é que as pessoas têm acesso a esse gabinete? O que elas podem propor para o seu mandato? Eu não tenho braços para chegar em todos os municípios do estado do Rio, né? A gente tem priorizado a região serrana, né, especialmente a Centro-Norte Fluminense. Hoje nós temos 3 gabinetes itinerantes que rodam os municípios e os bairros e ouvem a população, né, buscam as demandas. A partir dessas demandas a gente mostra, olha, essa é a responsabilidade do deputado, isso não é do deputado, mas ainda assim ele vai fazer um encaminhamento para a prefeitura ou para o órgão que é exatamente o gestor dessa questão. E além do gabinete itinerante, a gente tem o que a gente chama de deputado porta em porta, onde a equipe vai de casa em casa para exatamente ouvir as pessoas. Eu tenho assim uma grande preocupação, porque o mandato, né, a gente na velha política diz que o mandato é meu, né, o mandato é meu, o mandato é de fulano. O mandato não é meu, o mandato é das pessoas. Os parlamentares são representantes do povo, né? Exatamente, eu estou representante das pessoas, e como estar representante das pessoas, eu preciso estar indo cada vez mais ao encontro delas e dinamitando aquela história de político Copa do Mundo, que só aparece de 4 em 4 anos, na época da eleição. A gente precisa combater isso, né? A presença ela deve ser total, frequente, desde o primeiro dia do mandato ao último dia do mandato. Por isso eu sou muito entusiasta da política participativa, e o gabinete itinerante e o deputado porta em porta expressam bastante esse contato direto com as pessoas. E muitas das leis que são aprovadas aqui na Alerj, né, posteriormente são sancionadas, os projetos aprovados e as leis são sancionadas pelo governador, nascem justamente desses pedidos, né, desses anseios da população. O senhor já teve algumas leis sancionadas, são 13 já pelo governador, e eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre elas, porque elas afetam a vida da população. Uma delas é a que trata da internet, né, para que as pessoas tenham acesso exatamente ao que elas consumiram de dados da internet, porque muitas vezes as operadoras cobram um plano e dizem que você atingiu o seu limite e você não tem como saber se efetivamente você usou aqueles dados ou não, né? Você sabe que a legislação brasileira é muito perversa com o consumidor no que tange à internet. Imagine que você vai a um açougue e pede 1 quilo de carne, né? Você espera receber esse 1 quilo de carne e paga por esse 1 quilo. Com a internet é diferente. Você vai lá e compra, né, mais ou menos, né, para vocês entenderem, 100 megabytes, e a obrigação é só de entregar 40%. É como se fosse no açougue o cara te entregasse 400 gramas, como se estivesse te dando 1 quilo. É o que acontece na internet. Eu, como deputado estadual, não tenho o poder de mudar essa legislação, porque ela é federal. Mas dentro do que cabe no direito do consumidor, a gente fez essa modificação no sentido de que a pessoa possa comparar com a do vizinho, por exemplo. Peraí, eu paguei tanto de internet, mas me entregaram isso. A do meu vizinho, que é de outra empresa, entregou mais, ora, a do vizinho é melhor. Então é uma forma da gente motivar o consumidor a fazer comparações e escolher aquela que entrega o melhor serviço. É uma lei de transparência e o consumidor tem esse direito e deve ter também, claro, o dever de procurar o melhor serviço. Deputado, outra lei sancionada pelo governador diz respeito ao consumo da cerveja nos estádios de futebol. Esse é um tema que gerou muita polêmica, já se aprovou, já se proibiu. Por que o senhor decidiu entrar nesse tema também? Eu sou jornalista esportivo, né? E a questão dos estádios de futebol é muito interessante. Hoje eu fico muito feliz, porque na época da discussão falava que ia aumentar a violência nos estádios. Passado aí mais de 1 ano da aprovação dessa lei,
está provado por A mais B que não aumentou a violência nos estádios e, inclusive, diminuiu a violência nas áreas entorno, né? do entorno do estádio. Por que acontecia? Só quem saía no prejuízo eram os clubes. Porque é mais uma possibilidade de você gerar arrecadação para os clubes ou para os gestores dos estádios. As pessoas simplesmente consumiam a bebida alcoólica fora do estádio de futebol. E já chegavam embriagadas ao estádio. Então, é muito melhor você fazer com que as pessoas cheguem antes ao estádio, consumam a bebida no estádio, acabam consumindo menos do que do lado de fora, né? Porque lá do lado de fora, eu sou torcedor também, fazia isso. Bebia lá 3, 4, 5 para chegar ao estádio de futebol, porque eu não ia poder beber lá dentro. Dentro do estádio eu não vou sair toda hora para pegar cerveja, para consumir. Então, e acaba sendo um custo mais alto também, né? A cerveja que é vendida dentro do estádio. Ajuda os clubes. O Botafogo, por exemplo, fechou um patrocínio com uma marca de cerveja para dentro do seu estádio, o Engenhão, né? E mais do que isso, aumentou a receita do Botafogo, e não é diferente do Friburguense, clube da minha cidade, como tantos outros. E não houve aumento de violência. A questão da violência nos estádios não tem a ver, na minha opinião, com a questão do consumo de cerveja. Tem muito a ver com torcidas organizadas, tem a ver com outros fatores que não esses. Que, claro, esses precisam ser combatidos, mas a relação com a cerveja era inexistente. Se na Copa do Mundo as pessoas podiam consumir cerveja por conta da legislação FIFA, por que não podem consumir nos demais campeonatos, os campeonatos internos do país? Tendo fiscalização e segurança, claro, funciona, né? Com certeza. Deputado, voltando a falar um pouquinho sobre a crise no Estado, o senhor conseguiu que fosse sancionada uma lei que diz respeito aos gastos com publicidade, né, que muitas pessoas criticam os gastos excessivos do Poder Executivo com publicidade, justamente em momentos em que outras áreas estão com carência de recursos, né? O senhor conseguiu que esse limite ficasse em 0,001% do orçamento do Estado. É uma lei muito importante, né? Exatamente, foi uma lei bastante elogiada à época. E ainda que eu acho que publicidade é importante, agora se deve buscar mecanismos cada vez mais criativos e baratos de comunicação. Aliás, faz muito bem isso, né? E eu acho que o Estado, no momento de crise, você precisa fazer escolhas, né? E as escolhas você sempre vai buscar aquelas que atendam mais a população. Qual é a escolha que tem que ser feita hoje? Educação, saúde e segurança. Essas são as prioritárias. E as demais escolhas você vai fazer se possível. A publicidade não é hoje uma necessidade para o Estado do Rio. Você imagine que nos anos anteriores, nos tempos que chamam de vacas gordas, o Estado gastava mais de R$1 bilhão por ano com publicidade. Orçamento maior, por exemplo, que da agricultura. Maior do que de setores que são fundamentais também para o Estado do Rio de Janeiro. E aí você vê as escolhas erradas. Então, durante a calamidade financeira, o Estado vai ter que obedecer ao critério de 0,001, o que representa uma economia enorme para o Estado. Só no ano passado essa economia daria para pagar 12 meses de aluguel social que o governo pretendia cortar, que graças ao esforço conjunto de vários deputados, essa questão do aluguel social não foi eliminada. Deputado, só para a gente encerrar, porque a gente infelizmente não consegue falar sobre todas as medidas importantes, né, discutidas aqui na LERJ. Falando sobre meio ambiente, o senhor conseguiu a sanção de uma lei importante recentemente que trata do asfalto ecológico, né? Para que se utilize os pneus para fazer essa massa asfáltica nas obras que são desenvolvidas pelo governo do Estado, né? Inclusive em outras obras também a prioridade pelo asfalto borracha, que é uma tecnologia brilhante desenvolvida pelos engenheiros do nosso DR e que já foi inclusive premiada internacionalmente, mas que o Estado ainda aplica muito pouco, né? Para quem passa na estrada Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, você sente um asfalto diferente, que tem maior aderência, maior durabilidade e é um asfalto mais barato, além de ser ecologicamente correto. Essa aprovação dessa lei, as pessoas não têm ideia do marco histórico que isso representa. Imagine que todas as nossas estradas e as vias estaduais possam ter o asfalto borracha, com todos esses fatores que já expliquei, combatendo inclusive a questão da corrupção eleitoral. Porque muitas das vezes o asfalto eleitoreiro, perto da eleição, coloca aquele asfalto vagabundo, que acaba rapidamente e que já é com o intuito na próxima eleição vender de novo asfalto para a população, no sentido de estar fazendo alguma benfeitoria. O asfalto borracha, com certeza, é um avanço espetacular, não só em termos ecológicos, mas também nesse sentido.
Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença na Alerj Entrevista. Deixa aqui o nosso recado final. Acreditem no futuro, acreditem no estado do Rio de Janeiro, um estado que continua sendo inspiração e que a gente possa exatamente dar a volta por cima. Muito obrigada mais uma vez. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.